Olá, meu nome é Juliana, sou enfermeira da hemoterapia do Hospital Cardoso Fontes. Nós vamos falar um pouquinho sobre transfusão de hemocomponentes. Vamos começar em todas as etapas, desde a pré-transfusão, a transfusão em si e após. Então, como eu falei, os tópicos abordados vão ser, vamos estar falando sobre a transfusão em si, a pré-transfusão, a instalação, o ato transfusional e a pós-transfusão, onde ocorrem as reações transfusionais. A transfusão de sangue é um tratamento essencial capaz de salvar vidas. Para garantir a sua eficácia, deve ser sempre indicada com responsabilidade e realizada de forma segura e adequada. A transfusão em si, toda transfusão é um risco para o receptor, um risco para o paciente. Então, a toda transfusão, sendo de concentrado de hemácias, plaquetas, plasma, ela tem que ser muito bem avaliada, né? O diagnóstico, a avaliação tem que ser bem definida, né, para não estar expondo o paciente aos riscos. As principais transfusões no dia a dia do hospitalar é de concentrados de hemácias, né? Nós podemos transfundir concentrados de hemácia, plasmas frescos, plaquetas e crioseptado. Em geral, o maior número de transfusões é concentrado de hemácias. Concentrado de hemácias é principalmente nos casos de anemia ou nos casos de hemorragias maciças, mesmo que o paciente não esteja com uma hemoglobina baixa. A hemácia, a validade da doação até a transfusão, ela tem uma validade dentro de devidamente armazenada, de até 35 dias. Ela tem que ser armazenada entre 2 a 6 graus. Ela normalmente sobe 1 grama por decilitro, né? E a transfusão ela ocorre em média entre 1h30 a 2 horas e ela não pode ultrapassar 4 horas. Numa grande hemorragia, ela pode ser até em menos de 1 hora, em geral é em 1 hora que ocorre uma transfusão de hemácias, média de 1h30 a 2 horas e não podendo mesmo ultrapassar as 4 horas. Uma transfusão ocasionada na HD, ela ocorre mais rápido, em torno de 30 a 40 minutos no máximo. As plaquetas, ela é indicada no caso de plaquetopenias severas. As plaquetas, elas têm uma validade em temperatura ambiente, entre 20 a 24 graus, elas valem por 3 a 5 dias. O tempo de infusão é rápido, mais ou menos 30 minutos. As plaquetas, normalmente, o volume indicado é 1 unidade a cada 10 quilos do paciente. O plasma é utilizado em distúrbios de coagulação, normalmente em pacientes sépticos, pacientes com distúrbio de coagulação, pacientes que estão tendo hemorragias ou no centro cirúrgico. Ele dura até 1 ano, acondicionado corretamente. Ele fica em freezers a menos 20 graus. O tempo de infusão dele também é em média de 60 minutos. Aqui nós temos uma compatibilidade de sangue, para concentrado de hemácias, o tipo sanguíneo, quem recebe, e lembrando que o O negativo, ele doa para todos os sangues, todos os tipos sanguíneos podem receber O negativo, porém o O negativo só recebe do O negativo. O AB positivo só doa para ele, porém ele recebe de todas as faixas sanguíneas. Nós temos uma compatibilidade do plasma também. O concentrado de hemácias, ele pode ser filtrado ou desleucocitado, que é indicado para pacientes que têm reação febril, que fazem reação aos leucócitos, então eles precisam de ser filtrados. Ele pode ser filtrado em bancada ou ele pode ser filtrado à beira-leito. Aqui nós temos o exemplo de um equipo de filtragem à beira-leito. Eles podem ser lavados e irradiados. Os concentrados lavados e irradiados são mais específicos, procedimentos mais específicos, têm hemonúcleos específicos para serem feitos e podem ser fenotipados. Os fenotipados são pacientes que apresentam anticorpos específicos e precisa de um concentrado de hemácias sem aqueles anticorpos. Então, ele é um concentrado fenotipado para esses pacientes que nós chamamos de PAI positivo.
A transfusão ocorre no ato pré-transfusional, o ato transfusional em si e o pós-transfusional. A gente acompanha a transfusão de imediato até 24 horas pós-transfusão. No pré-transfusão, quando ocorre a solicitação, quando o médico decide, né, que aquele paciente específico vai precisar de uma transfusão, ele tem que fazer uma requisição de hemocomponentes. Nessa requisição tem que conter o nome do paciente, prontuário do paciente, o setor, leito do paciente, diagnóstico e indicação dessa transfusão, qual é o hemocomponente que vai transfundir, se é um concentrado de hemácias, se é plaqueta, se é o plasma fresco, e a quantidade a ser transfundida. Essa solicitação tem que estar devidamente preenchida pelo médico, carimbada e assinada. O médico também precisa prescrever. Na prescrição tem que conter a quantidade do hemocomponente solicitado, qual é o hemocomponente solicitado. Lembrando que antes da transfusão é preciso checar, né? E também é necessário termo de consentimento informado para a transfusão do sangue. Toda transfusão, o paciente tem que assinar um termo informando que autoriza a transfusão de sangue. Se for um paciente testemunha de Jeová ou por outro motivo que ele faz uma recusa da transfusão, ele também tem que assinar o termo da recusa. Aqui nós temos também o termo para paciente testemunha de Jeová. E a pré-transfusão. Depois do médico ter feito a requisição de hemocomponente, ter prescrito esse hemocomponente, nós vamos fazer uma coleta da amostra. A amostra é feita no tubinho roxo, né? Nós coletamos de 2 a 3 ml de sangue, pode ser sangue venoso ou arterial, pode coletar também do catéter profundo, caso o paciente tenha, né, caso tenha uma punção venosa profunda, pode coletar, lembrando de aspirar o conteúdo que já estava no catéter anteriormente, aspirar de 2 a 3 ml de sangue e dar um flush com soro fisiológico depois para não estar obstruindo o catéter. Também pode ser coletado do sistema da PAM ou pode ser coletado direto da artéria ou veia. Depois da amostra coletada, é direcionado à hemoterapia, onde é feito todos os testes pré-transfusionais, onde é feito a testagem de ABO e RH do paciente, é feito a pesquisa de anticorpos, né, o PAI, e ser preparada uma bolsa específica para aquele paciente que vai transfundir. Depois de todos esses dados, né, é conferido em 2 etapas, sempre ao paciente, a amostra, depois no preparo da bolsa pronta dentro da hemoterapia, é feito com 2 pessoas, dupla checagem. Toda transfusão, ela é sempre ocorrida com dupla checagem. A bolsa separada, aqui nós temos uma bolsa B positivo, essa bolsa B positiva é devidamente identificada com rótulo. Esse rótulo contém todos os dados da bolsa, da onde que é essa bolsa, do Hospital Federal Cardoso Fontes, a validade dessa bolsa, o volume dessa bolsa, a tipagem RH dessa bolsa. E também na bolsa vem identificado todos os dados do paciente, nome, prontuário, tipagem e RH do paciente e o setor do paciente. Na hora de instalar a bolsa, né, antes de a gente abrir o concentrado de massa, ou a plaqueta, ou o plasma em si, nós vamos verificar os sinais vitais para ver se está tudo correto e ver se tem um acesso pérvio. O acesso venoso periférico, ele tem que ser único e exclusivo para a transfusão de concentrado de hemácias, e um acesso profundo, ele precisa de um lumen exclusivo para essa transfusão. Ele pode transfundir na profunda, mas tem que ser um lumen exclusivo. O concentrado de hemácias, ele transfunde sozinho, não pode entrar com mais nada, tá? A não ser que seja um soro fisiológico. No periférico, é o único exclusivo para a transfusão. Na profunda, o lumen é o único exclusivo. Os outros lumens que o paciente tiver, se for um catéter triplo lumen, um lumen só para a transfusão, outros lumens podem correr normalmente a sedação, a amina, NPT, o que tiver em fluxo. O concentrado de hemácias, como eu já falei, leva geralmente entre 1 a 4 horas, podendo ser administrado até mais rápido, dependendo da circunstância da emergência. O plasma fresco em torno de 30 minutos a 1 hora e o concentrado de plaquetas em torno de 30 minutos.
Como eu falei aqui, não podemos utilizar a mesma linha de infusão para administração do sangue com outros componentes, não pode ser utilizado com soro glicosado, nem com ringer, nem com nenhum eletrólito, nem com nenhuma sedação. O concentrado de hemácias, ele tem que ser transfundido sozinho, o acesso é único e exclusivo dele. Nem antibiótico. Se por acaso, em meio da transfusão, o paciente só tem um acesso venoso periférico e necessitar de uma medicação SOS, a gente para a transfusão, faz um flush com soro fisiológico, faz a medicação em bolos, faz outro flush com soro fisiológico e volta a correr a transfusão. Não pode ser feito junto com a transfusão. Após ter coletado os sinais vitais, o acesso venoso estar pérvio, explicar para o seu paciente qual o motivo da transfusão, explicar o que vai estar iniciando a transfusão, você instalar o concentrado de hemácias, você vai fazer devidamente o registro. No registro você vai ter que conter o dia, a data, o horário de início da transfusão, o que está transfundindo, se é hemácia, se é plaqueta, se é plasma, os dados da bolsa, todos os dados que eu informei, o número da bolsa, o local da bolsa, que forneceu a bolsa, volume da bolsa, validade da bolsa e a tipagem ABO da bolsa. Todos os dados têm que conter nesse registro os sinais vitais de início e os sinais vitais pós 10 minutos de transfusão. Os primeiros 10 minutos é importante que você esteja bem leito para acompanhar a transfusão do seu paciente, acompanhar se ele teve alguma intercorrência, se ele mostrou alguma instabilidade, para você poder de imediatamente estar parando essa transfusão, caso seja necessário. Após o tempo de transfusão, tendo o término da sua transfusão, você volta ao leito. Novamente, você checa os sinais vitais do paciente, pergunta ao seu paciente se houve alguma instabilidade, se sentiu alguma coisa, se apresentou alguma reação. Em geral, nada vai ter acontecido. Você vai anotar esses sinais vitais, retirar a bolsa com todo o equipo de transfusão, vai dar um flush para estar lavando o acesso venoso dele. E a bolsa do hemocomponente, né, de concentrado de hemácia, plasma fresco, plaquetas, e todo o equipe que está junto tem que ir para o lixo específico. O lixo infectante é aquele de saco branco, tem que ser descartado no lixo específico. Registrar todos os sinais vitais, orientar o paciente que se apresentar algum sintoma, alguma reação que ele não esteja acostumado dentro das 24 horas para poder estar comunicando. E assim a enfermagem do setor comunicar a hemoterapia. Os registros voltam ao prontuário, onde você vai registrar todas essas informações, do horário de término, os sinais vitais do término e se a transfusão ocorreu sem intercorrências. Lembrando que o concentrado de hemácias não pode passar de 4 horas de transfusão. Terminando as 4 horas, o concentrado de hemácias não sendo administrado por total, o volume total da bolsa por algum motivo, vai ter que ser interrompido e essa bolsa vai ter que ser desprezada no setor da hemoterapia, num lixo específico. Esse paciente, durante toda a transfusão, tem que ser acompanhado, se ele apresenta alguma reação, se ele apresenta algum sinal, e durante as próximas 24 horas estejamos atentos a esse paciente, ao aparecimento de alguma reação, ao aparecimento de algum sintoma, algum sinal que não seja o habitual. Se aparecer uma hipertensão, como taquicardia, sinais de edema agudo, se aparecer o rush, febre, tremores, ele pode estar tendo algum tipo de reação. Então, vamos falar um pouquinho sobre as reações transfusionais. A reação transfusional ela pode estar ocorrendo durante o período da transfusão, durante imediatas ou mais tardias. Elas têm até 24 horas pós-transfusão para estar aparecendo uma reação transfusional. As reações transfusionais leves mais comuns são a reação febril e a reação alérgica leve. Dentro das reações mais graves, nós temos o trale, taco e incompatibilidade ABO. Os sintomas de reação transfusional mais comum é a febre, o aumento de 1 grau ou mais da temperatura inicial, caracterizando febre, com ou sem calafrios. Também podem apresentar juntos com a febre os tremores, né, às vezes taquicardia, hipertensão. A reação alérgica leve, ela apresenta uma urticária, rush,
né? O paciente começa se coçando, normalmente pelo abdômen, no peito, e aparecem placas de Rush. Né? Também tem quando a gente caracteriza como taco, né, a sobrecarga, a paciente apresenta sinais de edema agudo, hipertensão, taquicardia. O paciente às vezes se refere até como se ele estivesse se afogando, né? A sensação de afogamento. Agora, a tralha é uma reação bem grave, é uma reação imunogenética e é uma reação grave, ela é visualizada através de raio-x, então não tem na hora como a gente fechar que é tralha, a gente precisa de um acompanhamento desse paciente, né, mas é uma reação bem grave. E a incompatibilidade ABO é uma reação gravíssima e a incompatibilidade ABO, na maioria das vezes, é ocasionada por um erro. Né? Esse erro pode acontecer desde a coleta da amostra, né? Uma troca de amostra, uma troca de paciente na coleta da amostra, há um preparo da bolsa de sangue na bancada na hemoterapia, ou mesmo na instalação da bolsa. Né? A bolsa ela pode estar sendo instalada no paciente errado, ou a tipagem ter sido feita errada, uma incompatibilidade ABO, ela quase 100% dos casos, ela leva o paciente a óbito. Por isso que uma transfusão ela é toda conferida com dupla checagem, desde a coleta da amostra até a preparação dentro da hemoterapia, a instalação é toda em dupla checagem e ela requer toda a nossa atenção. A transfusão é um ato importante, é um ato que exige nossa preocupação, nossa atenção durante todo aquele período, tanto durante todo o ato transfusional, quanto o ato pós também. Né? Não é quando o paciente acabou a transfusão, ele ainda requer ficar sob vigilância. Né? Caso apresente o seu paciente, você está transfundindo, o seu paciente apresente alguma reação transfusional imediata, você interrompe imediatamente, fecha o clamp do equipo, abre o soro fisiológico, dá bolas com soro fisiológico, vai monitorar os sinais vitais e comunicar a equipe médica. Acionar a equipe médica, encaminhar a bolsa ao banco de sangue, acionar a equipe da hemoterapia para estar verificando e fazendo a anotação de todos os registros necessários. As reações transfusionais são necessários registros pela vigilância sanitária. Resumindo, antes de iniciar, conferir cuidadosamente os dados da bolsa de hemocomplementos, a identificação do paciente receptor, sempre a dupla checagem. Quando a bolsa for entregue no setor pelo profissional da hemoterapia, junto à enfermeira do setor, está duplamente os dois checando, o paciente certo, o leito certo, a bolsa se está coerente, se realmente essa transfusão está prescrita, a requisição está correta, a transfusão deve ser realizada sempre em via exclusiva, em caso de reação, interromper imediatamente, contactar o plantonista para definir se vai continuar a transfusão, se vai interromper por completo, dependendo do grau da reação, a gente costuma fazer medicação e dependendo dá para continuar a transfusão, dependendo se interrompe a transfusão. Por hoje nós terminamos por aqui, obrigada pela atenção. Em caso de dúvidas durante uma transfusão, no pré ou pós-transfusão, vocês podem entrar em contato com o setor de hemoterapia do hospital.